às vezes, a gente está tão na correria, né, na rotina, que esse dono de empresa, esse empresário, não tem tempo de pensar no futuro de forma organizada, né, de estruturar a empresa de forma organizada. Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Eu sou o Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, esse cara bonitão aqui, Jonas Mingoia. E aí, Thiagão, você tá bom mesmo? Tava com saudades, cara? Tava com saudade de gravar podcast aqui, o pessoal confundia eu e o Thiago, falar que a gente é irmão e tudo mais. Mas, galera, olha, pra você que tá chegando aí, se inscreve no nosso canal, curte aí esse podcast. Isso aqui hoje vai ser sensacional para você que quer entender de perfil de comportamento, quer empreender também. Aqui temos uma fera que logo o Thiago vai falar o currículo dela aqui. Aí é grande. Mas já manda pro pessoal aí, ó, que quer empreender, que quer aprender mais sobre isso, tá bom? Isso daqui é para você. Então, se inscreve aí. É isso aí, pessoal. Estávamos com saudades, demos aí um intervalo, mas ó, que sala bonita que temos agora, reformamos ela justamente para ficar mais agradável e mais bonita, né? Para todo mundo que nos assiste. Ficou aí, muito bom esses altura, LEDzinhos, né? ó, tudo colocado ali, ó. Mandar um agradecimento ao Dias Planejados de Araraquara, que nos ajudou aí a deixar mais bonito ainda essa sala. E vamos para o que interessa, né? O tema de hoje é perfil comportamental e como você vender mais. Essa eu Caraca. quero. Ó, tô até com a caneta aqui que eu quero aprender. Eu também, ó. Já vamos anotando. E para isso estamos trazendo ela. Ela é consultora empresarial, analista de perfil comportamental, formada em Master Coach Integral Sistêmico pela Febracis, fez engenharia de produção pela UFSCar, MBA em gestão industrial pela FGV, possui mais de 18 anos de experiência na área, com mais de 2.000 horas de atendimento e mais de 500 análises de perfis. Caraca, eu já fiquei cansado só no currículo. Já fica por aqui, louco. Você dá uma consultoria pra gente aqui no final. É um lindo currículo, gente. E gosta também de viajar, tomar um bom vinho e confraternizar com os amigos. Com vocês, Heloísa Campos. Elo, muito obrigado por ter aceito o convite. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Compartilhando um pouquinho de conhecimento. Então, eu quero agradecer muito esse convite por estar aqui no Verticalizando. É um prazer. Nós que agradecemos. Sabemos a sua correria aí, ter disponibilizado esse tempo para a gente, que é muito gratificante. A gente sempre arruma um tempinho para conversar. Ixi, adoro. Vambora. Isso aí. Para começar, vamos começar falando quem é a Heloísa, qual que é a sua trajetória, o que te fez trabalhar nessa parte. Vamos lá. Olha, desde criança, eu era apaixonada por desenho, você acredita? Sério? Eu fiz 5 anos de curso de desenho. Caraca! E aí, falei, não, isso não vai ser o futuro, né? Eu falei, vamos fazer engenharia de produção, né, para talvez trabalhar com computação gráfica, fazer alguma coisa, né? Meu pai é engenheiro, todas as filhas foram engenheiras, né? Então, a gente vira engenheiro junto. Segui. E aí eu trabalhei por 18 anos no mundo corporativo. Eu era diretora de compras e logística numa multinacional, na Andritz. Primeiro na General Electric e depois na Andritz. Eu fazia turbina de hidrelétrica. Caramba. Turbina e gerador. Pecinhas bem pequenininhas, 300 toneladas. Nossa. Então, realmente era desafiador. E aí, no final de 2018, eu estava insatisfeita e fui fazer um processo de coaching para me conhecer. Mas, assim, até minha psicóloga, que insistiu para eu fazer a formação, eu queria ser cliente de um processo de coaching para me conhecer e buscar um novo caminho. E eu me apaixonei pela área, principalmente essa parte de perfil comportamental. Legal. Porque quando eu era gestora, a gente fazia o mapeamento dos colaboradores. Certo. Só que eu li o relatório. Não compreendia muita coisa. Assim, parecido com fulano, e guardava na gaveta. Eu nunca fui treinada o que fazer com essa informação. Sim. E como eu descobri que isso é ouro, você entender de pessoas, né? Sim, E poder realmente usar essa informação para ter uma comunicação melhor, para extrair o melhor do outro, para ter mais resultado. Aí eu falei, não, quero fazer isso na minha vida. E aí faz 5 anos que eu tenho me especializado nisso e sou apaixonada por gente, apaixonada por trazer essa transformação nas pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Se contrata pelo currículo e se demite pelo emocional, né? Pois pelo comportamento. As pessoas, muitas vezes, o que acontece? A pessoa não tem clareza na hora de contratar do que a vaga precisa.
né? Ela não para pensar em quais são as competências que a vaga precisa. E aí ela acaba contratando uma pessoa parecida com ela, Exato. porque a gente se identifica com quem é parecido, a gente se identifica com aquelas pessoas que acabam tendo... são mais falantes, mais extrovertidas, que numa entrevista conseguem se destacar melhor. Sim. Só que a função Dela bate com exige isso. que a pessoa seja falante. Por exemplo, se a gente tem uma área de projetos, né, aqui, né, da arquitetura mesmo, que a pessoa tem que ficar sentada numa mesa o tempo inteiro. Não é o perfil falante que você precisa, é um perfil mais concentrado, mais atento aos detalhes. Por isso que eu tive que sair dessa área. Pois é, você quer morrer de ficar sentado o dia inteiro sozinho, né? Você gosta de gente, você precisa de gente. Sim. Então é muito importante a gente entender exatamente. Para a hora da entrevista, você tá atento não em como a pessoa está ali se comportando, mas o que tem por trás, né? Ela tem as competências que eu preciso para aquela vaga? Legal. Entendi. Hoje uma ferramenta que a gente aprendeu e utiliza hoje no escritório é a descrição de cargo, né? E lá a gente já tem o perfil que a gente deseja para a vaga, né? Eu acredito que é muito... Você tem mais um know-how nisso, né? Mas eu acredito que é muito bacana você já saber o tipo de Esse perfil, é o primeiro passo, né? Eu ter clareza do que eu que preciso, né? Entendi. E esse treinamento que você fez, ele é já daquele do Febracis ou foi outro que você fez esse coach para conhecer sobre perfil comportamental e se desenvolver também? Acho que não tem como você colocar para fora sem não se conhecer primeiro, né? Pois é, eu fiz, na verdade, vários cursos dentro da Febracis, né? Então, toda a minha formação nessa parte ligada a pessoas foi dentro da Febracis, né? Que é o Instituto do Paulo Vieira. E aí, primeiro, foi o processo de coach, né? Primeiro, você chega lá achando que, assim, buscando algo mais racional, né? Que eu quero fazer. E aí, você leva umas patadas, né? Você vê que o negócio é bem mais bem emocional, profundo, né? feridas, né? Até essa questão de trabalhar demais, né? Isso foi uma das coisas que mais me marcou, que a nossa base é quem eu sou. Depois vem o que eu sou capaz e depois vem o que eu mereço ter. E muitas vezes, e eu percebi que era meu caso, que eu precisava fazer para ser. E isso, eu falei assim, gente, que ficha gigantesca que caiu aqui, né? Então, aí você começa a se olhar em profundidade, você começa a se conhecer. Sim. E aí eu fui fazendo vários outros treinamentos, e inclusive um deles foi essa parte de perfil comportamental, né? De que é perfil comportamental? É você entender exatamente qual é o comportamento de cada um, porque as pessoas, elas são diferentes. Hoje você utiliza o DISC, né? Que a gente fala. Isso. É o dominante. Isso. Primeiro é importante a gente falar, muita gente já ouviu falar do DISC, mas o DISC é uma metodologia que não foi patenteada, foi desenvolvida há 100 anos atrás e não foi patenteada. Então, hoje, várias empresas criaram suas próprias ferramentas usando a metodologia do DISC. Né? Então, a gente tem o D, que é o dominante, que algumas metodologias chamam de executor. Sim. O I, seria mais voltado para empreendedor ou tanto faz? Tanto faz, né? Na verdade, a gente entender de gente é pra vida, Entendi. né? Se você entende de gente, você vai melhorar seu relacionamento, né? Seu casamento, você vai melhorar a relação com seus filhos, você vai melhorar a relação com seus amigos, você vai melhorar a relação com seus funcionários, com seus sócios também, porque muitas vezes a gente tem sócios. Você entende o porquê que ele faz aquilo, né? Eu e o Thiago hoje é bom por causa disso. Ele sabe meu perfil, o seu dele. Então, tipo, eu já sei onde ele vai se destacar mais do que eu e ele onde eu se destaco mais que ele. Então, é muito... Então, serve pra vida, né? Sim. Então, quais são os 4, né? O D, que é o dominante, depois a gente explica cada um. O legal. executor. Legal. O I Cara que faz. é o influente. O S é o estável ou planejador em alguns. E o C é o conforme. Então, vamos lá. O que é cada um? O D, como você falou, é o cara que faz, é o cara que realiza. Sim. A palavra-chave dele é o quê? Onde eu quero chegar? Ele tem uma visão clara. Meta. Meta, né? E se ele não tem um problema dele para resolver, ele vai catar o problema de outro, Sim, né? Ele é fogo, ele não consegue ficar parado, esperando, vendo o problema acontecer. Ele já sai fazendo. Então, é aquela pessoa muito prática, muito objetiva. Depois, o influente é aquela pessoa mais comunicadora, que vai usar a fala para se conectar com pessoas. Sim. Então, ele tem uma facilidade grande em conversar com pessoas que ele não conhece, né? Então, ele tem esse dom de se aproximar, de conversar.
Conhece de alguém persuadir, pouco falante, né? Então, esse daí, ó, não passa apertado no ambiente que ele não conhece ninguém. Vê Ele lá pra vai, ele. ele já cumprimenta, né? Já virou amigo tá lá na Sim. fila do Já marcou mercado, três já chamadas pelo contou a apelido. vida pro pessoal da frente, pro pessoal de trás. Então, É bem assim mesmo. E também uma outra coisa bem interessante do influente é que ele tem essa facilidade e também ele é uma pessoa muito otimista, muito expressivo. Você olha pra cara do Thiago, você sabe se ele tá bem, Sabe. se ele não tá, se ele tá bravo. Tá emburrado. Né? Então, tem outros perfis que tem uma cara mais Consegue de disfarçar. poker, assim, né? Não é nem de propósito, mas... Descobri porque eu não posso jogar poker. Porque Nunca me dei bem. Você se... Tá perdendo, Inclusive, vai se mostrar. amarrar a mão do influente também, o do influente não fala. Viu? Eu tô me contendo aqui. Ó. Bem assim mesmo. Nossa, bem interessante. Aí a gente tem os estáveis, né? Que na outra metodologia é chamado de planejador, que é aquele perfil também ligado a pessoas, mas ele é mais calmo, ele é mais planejador, ele é bom ouvinte, né? E aí ele foge do conflito, né? Para ele é muito importante essa harmonia, né? E é aquele perfil que precisa entender o começo, meio e fim das coisas. Se ele não entender o todo, né, ele não consegue sair fazendo. O dominante, ele vende um negócio que ele nem sabe o que ele vai fazer. Depois ele vai aprender. O estável não, ele tem que ter planejado tudo, ter tudo na cabeça dele, se possível já ter dado, inclusive, executado isso pro bono, para depois sair vendendo. Então, o estável, ele pensa muito, ele planeja muito, às vezes ele até perde oportunidades para não se achar preparado, mas ele tem uma habilidade que hoje em dia é coisa rara, que é ouvir as pessoas. As pessoas estão muito querendo falar e não tem Exato. quem escute. E a gente acha que, depois a gente vai falar sobre vendas, que a habilidade do vendedor é falar, mas aquele que consegue ouvir... Então, muitas vezes o estável se acha assim, eu não tenho a impulsividade do dominante, vou lá e faço, né? Ou eu, às vezes, fico mais reservado, não consigo interagir, mas eu tenho o ouvir, né? Então, isso é muito importante. Legal. E, por último, a gente tem os conformes, né? Ou algumas metodologias chamam de analítico, que é aquela pessoa conforme a regra, que são mais seguidores da regra, mais a metodologia, o passo a passo, que pensa no como, que é mais organizado, mais detalhista. A pessoa certa para estar lá, sentada na mesa, projetando. A pessoa certa para estar lá no financeiro, olhando os dados, porque a visão dela enxerga. Entendi. Minha esposa. Você bota um influente, um dominante, ele não enxerga os números. Assim, ele vai ver o todo, ele tem essa visão mais macro. Né? Não, realmente. O conforme, ele tem a visão micro, ele enxerga o O detalhe. detalhinho lá. Né? Nossa, que interessante. E explica um pouco pro pessoal como que isso ajudaria numa empresa, por exemplo, né? Eu não sei como que funciona o DISC, né? Eu conheço de outra forma, os perfis. Mas, por exemplo, eu sei que a gente tem um mais forte, que no meu caso aí seria o dominante, que eu saio fazendo realmente. Mas assim, a gente tem outros campos que também são fortes, vamos falar assim, né? Então, numa empresa, como que você olha para essas pessoas, né? E fala para elas assim, ó, esse cargo aqui é legal para você, se você vai se dar bem, mas você dá certo nisso, nisso e nisso. Como que você olha assim? Você olha só o perfil mais forte para colocar a pessoa? Ou você analisa ela como geral primeiro para... É porque não tem um só, né? Todo não mundo tem tem um um pouquinho só. de cada. A gente tem os 4. Isso aí que Só eu queria... que intensidades diferentes, né? Então, normalmente, a gente tem 2 mais altos. Né? Vão ter algumas pessoas que vão ter 1 mais alto e algumas pessoas que chegam até a ter 3 mais altos. Mas nunca você tem os 4 altos, tá? Entendi. E aí a gente tem as características tanto dos altos como dos baixos também. Muitas pessoas esquecem que a gente também tem as características do baixo. Então, eu falei que o influente é aquela pessoa comunicativa, falante. Se ela é baixa influente, ela vai ser mais reservada, né? Então, Sim. às vezes, a gente até confunde ela com outro perfil oposto, mas, na verdade, ela está trazendo características desse Entendi. baixo. Mas a vaga na empresa, então, você vê pelo dominante, sempre. E aí, uma outra coisa interessante da ferramenta que eu trabalho é que a gente não olha
só o DISC. A gente traz tem duas outras outras avaliações. metodologias juntas. Primeiro que o DISC, nessa ferramenta, ela tem a visão da pessoa, que a maioria das ferramentas só tem a visão de como a pessoa se enxerga, e tem a visão do outro também. Então, eu consigo saber dentro da empresa como eu sou visto pelos meus superiores, pelos meus pares Que e pelos legal. meus subordinados. Legal. Porque, às vezes, a gente tem um comportamento, mas por causa de crenças, etc., a gente é visto, a gente se comunica de uma forma diferente. Então, Entendi. ter essa visão do outro dá um Vixe. estalo. Ou eu estou tentando me adaptar. Será que eu consigo realmente me fazer perceber dessa forma? Muitas vezes a gente vê que a pessoa está jogando energia fora, ela só está tentando e a hora que ela vai ver, ela é igual do natural. Aí a gente tem que olhar e falar assim, bom, vamos pensar de que forma, que ações que você pode fazer para gastar menos energia, mas para realmente se fazer perceber do jeito que você precisa. E aí ele traz também os tipos psicológicos do Jung, que é como o nosso cérebro processa as informações. Então, qual é a minha bateria principal? Eu preciso de pessoas, eu preciso do externo, ou eu preciso de uma introspecção maior, eu preciso refletir comigo mesmo? Eu sou mais concreto, mais pé no chão, ou eu sou mais ousado, mais de um feeling, de que as coisas vão dar certo? Só um adendo, eu não sei se se é isso daí, mas que nem eu, para trabalhar assim, concentrado, eu preciso estar ouvindo alguma coisa. Pois é, Não sei porque- se é meu TDAH. eu não sei se o Thiago tem algum problema, gente. Não, sério. porque as pessoas que são extroversão dentro dos tipos psicológicos, elas se conectam com o externo. Então, você tá precisa explicado. desse... Você vai chegar em casa, você vai ligar uma TV. Exatamente. Porque Ou música. o silêncio te incomoda. Elô, mas eu não dou conta, cara. Ô, a gente tá em reunião. Sério, eu tenho que parar pra ver o que o pessoal tá falando na reunião pra eu conseguir dar um feedback, alguma coisa, sabe? Ele tá aqui, ele tá falando comigo no WhatsApp durante a reunião, tá trabalhando lá desenhando, tá ouvindo a reunião. O cara fala alguma coisa lá, ele para. Ah, mas isso daqui... Cara, e como ele ouviu isso? Eu não consigo. Ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Eu falei, não, parece que é igual o cérebro de mulher, né, que faz mais coisas. Não dá pra entender, não. Então, e olha só, se você não entende que as pessoas são diferentes, talvez você trate isso como um conflito. Ai, nossa, mas não presta atenção no que eu falo, né? Eu tô falando aqui, ele tá fazendo outra coisa. Ele não tá fazendo por mal. Sim. Mas quando eu entendo que ele consegue estar me ouvindo, coisa que eu não consigo, Sim. eu entendo Tudo que bem, né? ele é diferente de mim. Sim. E que talvez essa habilidade dele possa me ajudar em algumas coisas. Interessante. Então, muitas vezes, né, os perfis são diferentes, mas eles não têm melhor ou pior. Né? Então, eu entender as diferenças faz com que eu consiga alocar as pessoas nos lugares certos, faz com que eu consiga me relacionar melhor, faz com que eu consiga montar equipes multifuncionais, porque cada um é bom numa coisa e cada um vai fazer uma coisa diferente. Né? Então, esse é o segredo. Né? Dá Entendi. pra fazer analogia com um time de futebol, né? Pois Sabendo é. os perfis, você vai colocar o atacante no lugar certo, o zagueiro no lugar Então, certo, o isso goleiro, é. né? Você não vai misturar. Então, imagina você coloca o Messi como goleiro. Exato. Ele vai ser Não um vai se fracasso. E como que você faz em empresa, por exemplo? Você pega pessoas que... Sei lá, pega os 2 últimos perfis que você falou, eu acho que precisa de um realizador, um dominante, no caso, para poder executar alguma coisa, e precisa de um parte comercial para poder fazer. Supor que são sócios de uma empresa, os 2 últimos perfis, quais que são que você falou? O estável e o conforme. Então, aí esses 2 são sócios, por exemplo. Se você for analisar essa empresa, você vai enxergar algum déficit nela, nesse caso? Na verdade, você tem cada atividade exige habilidades diferentes. Por exemplo, é como se você fosse uma habilidade natural, é como se você escrevesse com a sua mão dominante. Você escreve Sim. sem nem pensar. Escrever com a mão oposta, você precisa de concentração. concentrar, né? Quanto mais energia você coloca, quanto mais você treina, mais você desenvolve. Então Então é todo treinável perfil, toda competência, na verdade, cada perfil é composto de competências, né? Sim. Então, quando eu falo assim, eu preciso ser mais dominante, eu preciso desenvolver a habilidade A, B, dentro Você vai dessa pôr mais energia do que um cara que já tem. aí você vai pôr mais energia. Então, por exemplo, vamos supor, voltar lá na história do Thiago, ele é essa pessoa comunicativa, que não gosta de ficar parado. Ele vai fazer um projeto bem feito? Vai.
Mas depois ele precisa saber que ele precisa se recarregar encontrando pessoas, porque ele vai gastar muito mais energia do que uma pessoa que, para ela, é melhor ficar sozinha. Para ela, a concentração é natural. Ele vai precisar pensar em ferramentas ou aplicativos que tragam mais concentração, que tragam uma forma dele revisar, né? Porque não é natural para ele ver os detalhes. Então, assim, toda habilidade é treinável. E aí é importante, dentro da empresa, a gente perceber, o que colocar as pessoas nos lugares certos, né? Trazer essa conexão entre os sócios para... Vamos redistribuir o que cada um faz, eu vou ser mais tolerante, eu vou me comunicar com ele na linguagem que ele precisa. E também entre a equipe, né? Porque os conflitos acontecem porque eu espero do outro a mesma reação que eu teria. Então, por exemplo, se eu sou direto, porque eu já expliquei 10 vezes, nossa, porque não sei o quê, porque é lerdo. Não, o dominante, que é o direto, ele tem a tendência a entender as coisas muito rápido. Então, ele fala as coisas em meias palavras. Só que é tão automático para ele que ele não percebe. Então, quando a gente passa por esse processo de entender, o dominante vai perceber que ele está falando as coisas de uma forma que o outro que precisa de detalhes não está entendendo. Isso é verdade. Então, a pessoa começa a prestar atenção e trabalhar nisso. Por exemplo, eu também sou influente dominante. Tamo junto. E aí, qual Sei foi bem uma o que você coisa passa. que eu percebi? Que se eu estiver no meio do meu dia, eu nem lembro que eu não falei oi para a pessoa, tudo bem. Eu já pedia lá, eu como gestor já pedia lá o relatório e tal. E aí, nossa, é grossa. Então, hoje, uma coisa que eu percebi e presto muita atenção é todo o protocolo de falar oi, tudo bem. Por quê? Para o dominante, ele nem vai perceber que eu não falei isso. Mas se eu falo isso para um estável, ele vai ver, nossa... Dormiu comigo? É grosso, dormiu comigo, né? Bem isso. Então, hoje, meu automático é escrever, aí eu dou um Ctrl+X, aí eu, oi, tudo bem? Tipo, pensando assim, vai, responde logo. Aí a pessoa responde, eu Ctrl+V, vai, agora responde o que eu quero. Mas me faz ser percebido pelo outro muito mais calma, muito mais educado, né? Então, é uma questão de percepção. Legal, eu não sabia. Essa ferramenta de percepção do outro tem de você. Tem tudo a ver, né? Você consegue evitar muito conflito, porque você sabendo que o outro também é o perfil do cara que ele está esperando de você, você consegue malear a situação, né? Alinhar a expectativa, né? Porque quando você... Por exemplo, o que a gente fez numa empresa, uma gestora financeira, até de um amigo nosso. A gente estudou uma das pessoas que foi contratada para explorar mercado, né? Para ir num evento e conhecer pessoas desconhecidas. Só que ela tinha um perfil resultado. Então, para ele, era uma flexibilização muito grande abordar pessoas desconhecidas. E aí a gente alocou ele para uma função de segundo encontro, né? Então, alguém mais comunicativo foi lá, conheceu, fez social, prospectou pessoas interessadas, levou para o escritório, marcou, e aí ele conversar no 1 a 1, mesmo não sendo uma pessoa voltada para pessoas, é muito mais fácil ele se flexibilizar. A energia que ele coloca é muito menor. E aí, em um mês, ele fechou 4 projetos novos. Olha aí. Então, assim... Você se conhecer, entender aonde colocar energia, de que forma que você tem que flexibilizar, faz toda a diferença. E, principalmente, né, é ensinar como se comunicar com o outro. Porque a gente tem que falar, quem é o comunicador é o responsável por se fazer entender, né? Então, eu tenho interesse de me fazer entender. Então, se eu sei com quem eu estou conversando, eu vou colocar os chapéus, né, diferentes conforme... Eu estou conversando com o dominante, eu vou ser mais direto. Eu estou conversando com o estável. Detalhe. Mais calmo. Pelo tom da conversa, você já sabe mais ou menos o que ela é. Você já sabe, pelo tom de voz, pela forma que ela se mexe, pela forma que ela olha, pela forma que ela... a postura. Então, são todas características observáveis. Elô, você precisa conversar com a minha esposa. Qual que é o perfil dela? Eu acho que é o
É o último. O conforme? Que é Ixi, tudo os a regrinha. opostos. Não, e ela briga comigo. Nossa, é muito dado. Eu chego nos lugares, tem que cumprimentar todo mundo com sua casa. E aí, o que acontece? Você vai lá, você tá todo arrumado, você botou uma gravata, você pergunta pra ela, e aí, tô bonito? Ah, a gravata não combinou. Nossa, já vai lá trocar a roupa toda, Na cabeça do conforme, o resto tava bom. Só a gravata que poderia ser ainda melhor. E aí, olha o confronto, porque o influente já entendeu que, nossa, tá tudo ruim. E ela deixou de falar que estava bom, mas na cabeça dela era só a gravata que ia trocar. E aí já deu confusão. O Elo, indo para outras áreas, você também tem a parte de treinamentos e palestras, né? E quais mais assuntos que você aborda nesses eventos? Então, tudo isso dá para a gente levar para a parte de vendas, né? Por quê? O cliente também é uma pessoa. Sim. O cliente também tem um perfil diferente. Exato. E aí, o vendedor que entende em profundidade como funciona a cabeça desse cliente, consegue colocar uma roupagem e abordar esse cliente de uma forma que, para ele, vai cair exatamente no que ele precisa ouvir. Vai pegar os pontos que, para ele, é fundamental para tomar uma decisão. Né? Então, o treinamento que eu dou, que chama Decifre Seus Clientes e Venda Mais, é trazer primeiro o autoconhecimento, porque eu não consigo falar do outro se eu não me conheço. Então, a gente faz um mapeamento em cada um dos vendedores ou dos gestores, e aí, depois de feito isso, né, de se apropriar do que você tem de bom, desenvolver o que você precisa desenvolver, aí você vai olhar para o outro. Aí você vai entender que o dominante, ele compra resultado. Então, não entra para ficar explicando detalhe. O que ele vai ganhar com isso? O dominante quer entender rapidamente o que ele vai ganhar com isso. Cara, mas tem que ser muito bom de ler as pessoas, porque assim, você sabe o que você vai oferecer para cada um, né? Na verdade, assim, a gente tem 1 hora, mais ou menos, meia hora, para tentar decifrar a pessoa no momento da primeira reunião, né? Ou, na verdade, muitos clientes, você já teve algumas reuniões contato, antes, né? Então, você começar a desenvolver essa atenção, ou você fechou com o cliente, como que você vai tratar ele ao longo da obra? De acordo com o perfil dele, como que você vai reportar o progresso da obra na linguagem que ele precisa? Nossa, isso é uma sacada. Muda completamente, porque aí o cliente vai falar assim, as pessoas se atraem por quem é igual. Essa história de os opostos se atraem, num primeiro momento, depois a diferença começa a gritar. Exato. Então, Na hora de conviver. Na hora da convivência, porque no começo o que o outro tem que eu não tenho, ai, nossa, porque eu queria ter. Eu admiro isso, mas aí depois, se eu não tenho essa inteligência emocional, eu foco no que não tem. Né, nos conflitos. Mas olhando isso para o cliente, ele gosta, o cérebro entende que é seguro quem é igual. Né? Ele quer se aproximar de quem é igual. E quem é diferente, principalmente os opostos, o cérebro quer ou atacar ou fugir. Né? É o cérebro reptiliano. Então, se eu consigo, previamente, saber com quem eu estou falando e me fazer parecer, eu crio no cliente a sensação de que eu posso confiar. Né, de que ele é seguro. Então, o dominante eu tenho que ser direto, eu tenho que trazer o que ele vai ganhar com isso. O influente, vixe, eu tenho que lembrar do aniversário, que ele me contou da outra vez que ele ia fazer uma viagem, aí eu pergunto da viagem, eu chamo pelo nome. Então, eu crio toda uma... Ele vai comprar uma casa, ele vai contar a história inteira dele, de por que ele está decidindo comprar uma casa. O dominante vai chegar e falar assim, eu estou procurando uma casa assim, 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 né? O influente não, ele contou toda a história do casamento dele. Caraca. Então, o influente ele precisa se sentir validado, pertencente. Para ele é importante quem já comprou, quem faz parte, né? Ele quer estar junto com as pessoas, né? Se fulano comprou, não, deve ser bom, né? Então, para o influente, esse apelo pessoal pesa. Para o estável, ele é mais calmo. Então, se ele sentir que você tem uma preocupação genuína, que você tem todo o tempo do mundo, né, que você se preocupa realmente com ele, que você dá garantias, porque ele tem medo de se arrepender, que você vai ter um planejamento, uma rotina de como você vai reportar isso, de previsibilidade, de que as coisas não vão atrasar, você conquista. E ele é o seu maior desafio, porque ele é o oposto a você. Então, você já chega acelerado, você já tem que saber que você vai conversar com ele, seu tom de voz já tem que mudar.
Seu ritmo já tem que mudar. Você já tem que chegar respirando, mais calmo. Porque o seu corpo fala essa impaciência. E aí ele se sente atrapalhando. E aí o conforme, que é o seu oposto, é aquele que precisa do detalhe, que precisa entender a especificação do projeto, que quer ver, que não pode falar que a Conheço uma pessoa cota assim, é né? 7,5, a cota é 7,52. 32. É a precisão, né, para ele. E aí, tipo, comprovações, certificações, autoridade. Então, assim, tudo que você consegue comprovar. O dominante, você vai resolver meu problema. Se eu sentir que eu estou ganhando na negociação, beleza. Conforme não, ele vai ver em outros lugares, ele já chega tendo pesquisado antes. Então, você tem que trazer muito mais autoridade, você tem que ter muito mais firmeza na forma de falar. Então, você vê como... Pensando assim para a área de vendas, talvez na sua apresentação inicial, você trazer as 4, trazer certificação, pergunta. trazer pessoas que já compram depoimentos, né? Que aí você vai ver a expressão da pessoa, do que mais isso ele se aqui é encantou. legal, isso aqui é legal, né? Na hora que você mais se encanta, fala, deve ser isso daqui. Importante você falar um pouco, né, para cada um, né? Ou se o cara não início, esboçou nada, né? fala, o cara é dominante. Então, quanto mais você consegue entender... E aí, por exemplo, a gente fala assim, que o cliente dominante é o chefe, que já chega com uma postura de que eu mando, né? E aí, assim, fazer durante toda a reunião, ele achar que ele está no comando da reunião. O dominante precisa, ele gosta das coisas do jeito dele, ele gosta de achar que ele que decidiu, né? Então, assim, eu falo, para lidar com o dominante, seja o pescoço, porque ele acha que ele é a cabeça. E aí, quem mexe a cabeça é o pescoço. Então, você já traz assim, olha, tem essa e essa opção, só que você já escolheu, já eliminou todas que você não quer. Qual que você prefere? Né? Ele vai achar que ele está escolhendo, só que você já apresentou. conduziu para o lado que você quer. Legal. Né? Então, o influente, a gente fala que é o cliente amigo, que já chega no sorriso, já chega cumprimentando com um beijo. Chega abrindo né? Já chega toda aberta, já chega contando a vida. Né? Então, é fácil você identificar. O influente é o mais fácil de você identificar. Isso é mais difícil. O estável, ele já tem aquele ar mais tímido. Ele não é tímido, ele é só reservado. Mas ele parece tímido, ele parece que eu não quero incomodar. Ele fala baixo. Ele fala mais no monotom. Né? O influente e o dominante falam picos, né? Pontos altos e pontos baixos. Mexendo. O estável... Ixi, o estável estaria aqui, ó, assim, contidinho, falando, baixinho. Que coisa. Então, se você começar a olhar, você percebe. Então, a gente fala que é o cliente tímido e o conforme é o cliente exigente. O conforme, não chame de apelido, não se aproxime dele, mantenha a distância que ele se colocou de você, né? Então, tenha mais formalismo. Então, não chega dando beijo no conforme, chamando de elô. E, às vezes, né, eu vou em alguns lugares, eu sou influente, eu gosto do apelido, mas eu observo que, por exemplo, fui numa construtora, só para ver um apartamento, a pessoa já me chamou de elô na recepção. Né? Me assustou. Para o influente, ok, não vai pegar tanto, mas para um conforme, você já perdeu a venda ali. Porque o conforme já está pensando, nossa, o que ela quer criar essa intimidade que não existe? Não, e eu me incomodo se me chama de Thiago, sabia? Eu preciso chamar de Ti, né? Ou Titi, todo mundo chama. E parece que chama de Thiago, parece que tá bravo. Então. Mas você vê que cada um... Não tem certo ou errado, cada um gosta de uma coisa diferente. Exato. Legal. Então, às vezes, você está perdendo a venda por uma coisa que você nem percebeu. Bobinha, né? Uma coisinha bobinha, né? Você vê? Ô, Lô, eu tenho a principal pergunta agora. Como eu vendo mais? Essa é boa. Criando conexão com o seu cliente. Né? As pessoas, elas tendem a já ir querendo falar do produto, já ir querendo falar de preço, só que aí você acaba se limitando à negociação de preço. Agora, se você conseguir antes criar uma conexão, entender, ler o outro e se fazer parecer, gerar confiança, ela comprou de você. Levantar, fazer perguntas para entender a necessidade e ouvir para usar a resposta do cliente como
gancho para a sua próxima pergunta ou para comentários, porque muitas vezes a pessoa faz, tem que fazer pergunta, a pessoa faz, não escuta nada, próxima pergunta, não escuta. Só que não, o cliente te deu ouro, vai anotando tudo que ele, assim, todos os principais pontos. Quais são os seus, por que você está buscando uma casa? O que é importante para você? Você tem família? Você não tem? Você gosta de receber pessoa? Então, você vai coletando informações. Aí, a hora que você traz a solução, né? Já está em você cima da dor. Sei lá, vamos supor que você tem 10 características, 10 benefícios para falar sobre aquele produto ou serviço. Você vai escolher 2, 3 que estão ligadas aos problemas que ela te trouxe, aos pontos que ela te trouxe. Você vai falar o que é importante para ela. Então, essa conexão, essa preocupação do vendedor se colocar como um solucionador de problema, né, gera todo esse vínculo. E aí ele comprou de você. Depois, a proposta, o preço é consequência. Né? Porque ele já gostou de você, ele já se conectou de você, ele já quer de você. Se estiver dentro do orçamento dele, ele vai dar sequência. Entendi. Se você não gerou conexão, se você não entendeu qual é o problema dele, ele não percebe valor no seu produto. Né? Porque uma diferença muito grande é valor e preço. Valor é quando a pessoa percebe que o seu produto ou serviço é a solução para o problema dele. Um problema que talvez nem ele tenha consciência que ele tem. Então, esse é o grande segredo, vamos falar assim, para vender mais. Entendi. E ainda falando em vendas, falando de um time comercial, você acha possível em qualquer segmento colocar um time comercial a favor da empresa? Sim. Essa é uma dúvida que tem. Na verdade, né, eu estava explicando as metodologias que a ferramenta que eu uso possui, né? E não falei da última, que é a teoria de valores, certo, que é o que motiva a pessoa. Cada pessoa é motivada por uma coisa diferente, né? Que explica o porquê que ela faz o que faz. Na verdade, os tipos psicológicos e os valores vão fazer com que ela tenha aqueles comportamentos do DISC. Certo. Então, um vendedor, mais do que um perfil X, Y, Z, ele tem que ter o valor econômico para ser motivado pela busca de se sentir útil, de produzir, de gerar comissão. Então, para ele, quanto mais comissão ele receber, melhor. Então, ele é aquele que tem o sangue no olho, porque esse é o motivador dele. Aí, muitas vezes, você percebe que você tem um vendedor que tem o perfil da harmonia, o perfil do social, de querer contribuir para um mundo melhor. Claro que cada área de vendas você precisa... Sim. Porque vender não é tudo igual, né? Às vezes você Exato. tem uma venda que é muito mais contribuir, né? Tipo, construir um mundo melhor, uma ONG, trabalhar por esse apelo. Às vezes você tem uma área de vendas que é muito mais um pós-venda, uma construção mais longa. Mas a maioria da venda esse motivador é mais importante. Então, você ter essa pessoa com esse motivador econômico de querer maximizar a comissão, traz esse sangue no olho, traz essa vontade. E aí, a competência, normalmente, de um vendedor é o influente, que é aquela pessoa mais comunicativa, e a dominância junto. Porque o influente sozinho, talvez ele vire amigo e perca a venda. Ou ele fale demais, né? Sim. E aí perca o timing da venda. E aí é importante esse lado da dominância. Lembrar que ele tem que vender da meta, fechar o processo. Né? Entendi. E é possível, qualquer segmento, você acha, implantar um time de vendas? Sim. E aí, a gente tem muito essa dúvida, né? E aí o gestor, né? É importante o gestor ter habilidades para lidar, para dar feedback, para conversar, né, para saber extrair o melhor, né? Eu vejo muitos gestores falando, porque meu time não é engajado, meu time não sei o quê. Tá, você senta com o seu time para conversar, você traz quais são as metas da empresa, onde a empresa quer chegar, essa questão da visão, das pessoas se sentirem pertencentes, né? Se sentirem parte. Não. Aí não tem como, você senta com o seu... Não. Então, a pessoa não sabe nem o que ela está vendendo, né? Talvez ele não sabe nem o que ele tem que fazer, não tem nenhum processo, nenhum treinamento, ele não sabe nem a descrição da função dela. Né? As pessoas,
muitas vezes as pessoas são contratadas e são jogadas na empresa. Não recebem nada de treinamento. E aí o gestor quer que o cara saia executando. Ele não fala nem o que ele quer, ele só cobra o resultado, mas ele não vai lapidando isso e validando o progresso, né? As pessoas olham muito o resultado final, mas esquecem de também, né, validar esse progresso, fazer a pessoa se sentir parte. Entendi. Dar os feedbacks, né? Isso daí é mega, mega importante. Elô, falando da Elô empreendedora agora, acho que foi 2018, né? Que você sempre foi CLT? Eu era CLT, isso. E qual que você acha que foi a maior dificuldade? O que te fez, né, romper isso daí? Falar, não, agora eu vou tocar os meus negócios. Na verdade, assim, dentro do meu perfil influente, uma coisa que eu gosto muito é do coletivo, né? Vamos junto, vamos resolver. Não importa o problema, vamos resolver junto, né? Sim. Então, juntando aí a influência com a dominância. E a empresa passou por um processo de redução, porque a gente estava com os mega projetos, Rio Madeira, Belo Monte, né? E, de repente, entramos numa questão de reforma, então os preços reduziram, as equipes foram reduzidas, eu tinha 25 colaboradores, eu saí com 5 entre Araraquara e Barueri. E aí começou muito quem é o culpado. Né? Então, faltava um parafuso na obra, vinha a avalanche na busca do culpado. E eu sempre fui muito de, tá bom, faltou, vamos lá, vamos juntar, né? Não importa quem é o culpado, não importa se o parafuso, a engenharia projetou errado, se compras comprou errado, se o fornecedor entregou errado. Depois a gente vai olhar isso, mas vamos consertar. Sim. Então, eu gastava 60% do meu tempo me justificando, para provar que não era compras, que o comprador comprou conforme uma especificação que veio de outra pessoa. E aí isso foi me desgastando. Mas eu confesso que eu não tive coragem de sair, de pedir demissão, né? Porque a gente está insatisfeito, fazia 1 ano e meio que eu estava insatisfeita, mas a gente vai empurrando, né? Então, é melhor o ruim conhecido do que o novo, desconhecido. Né? Até que teve uma reestruturação, a gente tinha que diminuir, pediram para eu voltar para a Europa e tudo mais. E aí, na minha cabeça, eu falei, não, eu tô fora, né? Chega, encerrou meu ciclo, né? Sim. E aí a gente negociou minha saída em agosto para eu sair em dezembro. Então, foi um período, uma transição lenta também. Sim. Até começo de dezembro, meus funcionários não sabiam que eu ia sair. Olha só. Então, vida bem que seguir. tranquilo. E aí, assim, o que muda, né? É você depender só de você, né? Então, você tem uma estrutura, você tem um time, de repente, você está lá, você tem que construir o seu, tudo. né? Exatamente. Mas as pessoas até brincam, falam assim, gente, você não tirou um dia de férias, porque eu saí de uma carreira e já comecei acho que 2 meses depois, eu já estava dando palestra para 250 colaboradores. Caraca. Então, foi assim. Foi que foi. A minha dominância engata lá e vamos embora. Entendi. Aí, no nosso caso, igual eu te falei, né? A gente tem hoje um mentor que ele faz as funções as inscrições, as coisas que a gente tá... Chega numa parte que trava, vamos falar, né? Aí a pessoa ajuda a gente e fala os próximos passos, né? No seu caso, você tem ainda alguém que te ajude? Ou lá atrás, com certeza, você fez o curso, né? E tal. Mas hoje ainda você tem alguém que te acompanha? Com certeza. A gente precisa de mentores, né? A gente não consegue... Até consegue, mas de uma forma muito mais lenta, né? Sim, sim. Então, os mentores, eles ajudam a acelerar. Então, eu estou sempre fazendo especializações, sempre participando de grupos de mastermind, especialistas. Entendi. E também sempre com mentores que tiveram uma trajetória melhor que a minha para a gente ir caminhando e crescendo, né? Entendi. Elô, falando em futuro agora. O que a Elô enxerga no futuro? Você tem essa visão? Nossa, eu quero chegar em tal lugar. Você tem algo específico? Eu quero expandir cada vez mais para conseguir realmente usar essa minha habilidade do passado, que é essa visão de empresa, de negócios, porque tem muitos analistas que nunca pisaram numa empresa. Então, eu tenho 18 anos de bagagem de empresa,
né, de multinacionais e tenho agora toda essa visão de pessoas, né? Então eu quero expandir cada vez mais, levar essa transformação, levar essa importância de relacionamento para as empresas. Então é crescimento, atuando tanto aqui na região como em São Paulo, Alphaville, que é uma região que eu morei já há muitos anos. Então, vários projetos estão no forno. Legal. E a visão é engraçado, né? Porque você pega anos atrás, Nossa. eu particularmente nunca imaginei ter um escritório desse tamanho, nunca imaginei ter sócio, né? E hoje a gente tem uma visão, né, bem audaciosa para a gente buscar. Mas é legal o negócio da visão que ela vai ajustando. Às vezes você está na sua visão, né? Hoje você está na sua visão de, sei lá, de 15 anos atrás. Mas, porém, você chega, não, dá para ir mais ainda, não é aqui que eu quero parar. Exatamente. Você teve um pouco de medo na hora que você saiu? Falasse, vou sair do CLT para empreender, ou você já tinha essa, vai dar certo mesmo e ponto, não tem plano B? Na verdade, medo a gente sempre tem, né? Mas a gente tem que ir com medo mesmo. E o dominante... Vai que vai, né? Vai que vai. Depois, a gente vende, depois a gente pensa. Então é assim. Até tem uma história engraçada, que eu estava indo numa multinacional em São Bernardo do Campo com um cara que foi diretor de RH da empresa que eu trabalhei. E ele é super estável. Aí ele pediu para eu ir junto, vamos lá. Tá bom. Falei, olha, mas tudo que eles perguntarem se a gente faz, a gente faz? Não, mas a gente nunca... Não, a gente já viveu isso. Nossa visão, no fim, virou um projeto de 90 dias, né? Uma consultoria de gestão estratégica na parte de RH, de implantação, de várias... E, assim, eles tinham uma necessidade pontual de descrição de cargo, só que aí trouxeram que os gestores não queriam fazer a descrição de cargo dos funcionários. Por isso, eles queriam contratar uma consultoria. Aí a gente falou, não, olha, a gente tem que entrar com autorresponsabilidade, então vamos treinar os colaboradores para serem autorresponsáveis, para parar de ficar culpando a empresa, para cada um ter clareza do que eu preciso fazer, como eu vou reagir de forma diferente. Depois a gente fez todo o mapeamento da equipe, treinamento, como receber, como dar feedback, avaliação. Enfim, virou várias coisas, né? Mas o estável, se dependesse dele, só o que eu já apliquei. Então, assim, eu acho que essa ousadia da dominância faz eu colocar minha cara e fazer acontecer. Bacana. Ô, Lô, pedi uma licencinha para você. Fala do nosso patrocinador do episódio, que é nós mesmos. Ó, pessoal, às vezes ele me assusta aqui, velho, não me fala nada. Agora deu aquele gelinho no coração. Mas, enfim, pessoal, para você que não conhece, Home 16 Arquitetura e Engenharia, nós temos aqui um escritório que nós favorecemos vocês com qualquer tipo de projeto, desde da elaboração do seu projeto até a construção com chave na mão. Então, para você que fica aí pensando, eu vou ter dor de cabeça para construir, vou ter problema, vou brigar com o pedreiro, eu não sei onde contratar, não sei onde comprar. Então, assim, pessoal, aqui a gente oferece, a gente compra os materiais para você, a gente contrata os pedreiros para você, a gente desenvolve todo o projeto arquitetônico, todo esse interior, igual você está vendo aqui, a gente deixa desenhado para você, tudo bonitinho, e em cima disso a gente constrói a casa do jeitinho que ela está no 3D para você, sem você se preocupar com nada, com gestão financeira, com planejamento financeiro, sem estourar, né, Thiagão, no orçamento. Isso aí, é a nossa meta. Então, assim, a gente gerencia você da sua casa, do seu conforto, seja para onde você estiver viajando, você vai acompanhar a evolução da sua casa, vai poder tirar suas dúvidas, vai poder comunicar com a gente a hora que você quiser e diariamente estamos aí na sua obra para deixar ela aí perfeita como você contratou aqui com a gente. Isso aí, algum canto dessa tela vai ter um QR Code para você conhecer mais da Home 16 Arquitetura e Engenharia e também fala do nosso segundo patrocinador, Vipa Imobiliária. Pessoal, para você também que não conhece, hoje a gente tem também a Vipa Imobiliária, que é um empreendimento nosso aqui, onde eu, o Thiago e o Nildo somos sócios, no caso. Então, além da gente também construir a casa para você, a gente acha também acha seu terreno. Para você que quer um empreendedor, quer construir casas para venda aí, nós também podemos vender essa casa aí para você ou achar o seu imóvel aí dos sonhos. Eu fiz isso para testar, para ele te avaliar agora como vendedor. Isso aí. Mas o dominante, ele sabe se flexibilizar. Você fala isso para um estável, para um conforme, saiu do script, ele quer morrer. Correndo. Tá bom, tá bem treinado. Tá bem treinadinho. Thiago me ensinou bem. É isso aí, pessoal. Oi, Lô, e vamos lá, trazer uma parte de dica agora.
acredito que bastante empresa tem dificuldade, né? Montar um time ou, né, contratar as pessoas certas com um time de vendas. Que dica você traria aí para uma empresa que está barrando nisso daí? Por onde ela tem que começar? Procura vocês ou tem que começar arrumando a casa antes de uma consultoria? Não, eu acho que primeiro é trazer esse conhecimento de pessoas, né? Para até ela poder tomar suas próprias. Quanto mais ela entende de gente antes, né? E nisso eu posso ajudar em profundidade, né? Então, trazendo o autoconhecimento para ela entender o que esse gestor, esse dono da empresa, o que tem atrapalhado, o que ele tem de força, como que ele está se comunicando de forma errada com as pessoas, qual é a estrutura de time, talvez um planejamento estratégico, né? Então, às vezes, a gente está tão na correria, né? na rotina, que esse dono de empresa, esse empresário, não tem tempo de pensar no futuro de forma organizada, né? De estruturar a empresa de forma organizada. Então, faz toda a diferença, né? Eu consigo ajudar muito essa empresa, trazendo Entendi. aí. Todas as nossas soluções são customizadas. Então, primeiro a gente entende, às vezes a pessoa até acha que o problema dela é um, e a gente vai ver, tem raiz em outras coisas, precisa de outras atividades antes, né? Entendi. Muito bom. E falando aí, vamos falar um pouco de parte espiritual, que eu gosto bastante. Você acha, já falamos de visão aqui, né? Que eu acho que é importante que se é uma visão, é como, sempre falo que é como um barco que você solta no mar sem ter uma direção, você não sabe onde você quer chegar. Então você vai acabar ficando no meio do nada, caindo numa ilha, né? Então você tendo essa visão já ajuda, mas a parte espiritual eu falo que tem nos ajudado muito aqui, né? E queria saber de você, você acha importante ter essa conexão com Deus, acreditar em algo superior? Não sei se você tem alguma religião, mas assim, eu acho que essa conexão com Deus acho que é super importante, e trazer isso para dentro da empresa, eu acho que também, no nosso caso aqui, também é muito importante. A gente não esconde isso, nenhum dos colaboradores, nenhum dos clientes, né? É bem escancarado aqui que, né, a nossa empresa está voltada para ajudar realmente o cliente, né? E pensar realmente em implantar o reino aqui na Terra, vamos falar assim. O que você pensa sobre isso? Assim? Eu acho que é muito importante a gente ter essa fé, né? Não fala de religião, mas acreditar. Eu acho que é acreditar em algo maior, é acreditar que a gente não está sozinha, é acreditar que tem alguém lá olhando, né? Independente de quem seja, né? Então, não trazendo para a religião, mas para a espiritualidade, né? Sim. De ter essa visão e ter esse acreditar, né? Essa fé que vai acontecer junto com o agir, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse aspecto da fé, do acreditar, né? Para ter aquele apoio de que aquela sensação de que eu não estou sozinho mesmo, né? Tem alguém ali olhando por mim e guiando a minha empresa para o melhor caminho. E às vezes a gente até foi engraçado essa semana, eu me deparei numa situação assim de confronto muito grande, né? E às vezes a gente, o influente principalmente, ele quer fugir do confronto, né? E aí não, fui, trabalhei e falei, não, tá aqui para me ensinar alguma coisa, né? Então tá fechando uma porta, mas vai abrir 3 outras portas. Então é acreditar nisso mesmo. Legal. Entendi. Lu, estamos caminhando já para o final, e essa pergunta final eu gosto. Você tem a possibilidade que todos os habitantes da Terra agora te escutem. Qual que é uma mensagem final aí que você deixaria para todo mundo que está te ouvindo? Quanto mais você entender de pessoas, entender sobre você, quais são seus comportamentos no automático, que você nem percebe, qual a sua forma de comunicação, de tomada de decisão, de delegar, e olhar para o outro, para entender em profundidade sobre o outro, entender como lidar com as diversidades, com as diferenças, mais resultado você vai ter, porque mais você vai saber como se flexibilizar para extrair o melhor de cada um, e com certeza seus resultados vão ser muito maiores. Uou! Deu um corte bom agora. Lu, gostaria de agradecer, passa muito rápido, né? 1 horinha já batendo papo. E obrigado mesmo por ter nos ensinado, já preenchi aqui vários insights. Obrigado por ter compartilhado, todo mundo tá escutando e ouvindo a gente. Deixa seus contatos aí para quem quer te seguir ou para quem está precisando aí contratar seu serviço.
A honra é minha, é uma alegria muito, muito grande. Assim, agradeço demais o convite de vocês dois, poder estar aqui nessa oportunidade. E quem quiser me seguir, me contratar, é Heloísa Campos, _consultora. Lá eu compartilho muito conhecimento sobre vendas, né, relacionamentos, desenvolvimento de liderança. E também meu WhatsApp é 16 99624 0509. Boa, o Célio vai colocar na tela aí. E minha página, heloisacampos.com. Ó, chique demais. Profissa. Entrega o nosso reconhecimento para Elô. Quando for visitar na sua empresa, A gente quer ver lá o em algum- troféuzinho. Que legal! Pra todo mundo Nossa, ver, hein? que honra! Lindíssimo! Muito, muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, Elô. E vamos, tem recado final? Pessoal, pra vocês que acompanharam até agora e não se inscreveram, é uma vergonha ter pedindo, né? Se inscreve nesse canal logo aí e manda esse vídeo que tem certeza que vai ajudar muitas pessoas aí que tem dúvidas sobre perfil comportamental, quer saber mais sobre vendas e tudo mais, tá bom? Pra você também, ó, nós temos nossa streaming que ainda está funcionando, só tem o Thiago lá, viu, pessoal? Mas ele tá lá dando Thiago dica de Flix. obra. Tá dando dica de obra, temos os nossos e-books lá para você comprar, temos também alguns cursos lá para você comprar de renderização, então que você possa também acessar aí os nossos produtos. É isso aí, pessoal. Até o próximo Verticalizando Cast. Valeu!